Fala, meu amigo, que alegria estar mais uma vez conversando com você. Eu sempre repito isso porque eu sinto essa alegria. E principalmente meus inscritos crescendo tanto. E o YouTube não fica notificando pessoas que não interagem. Então, se não acionarem o sininho, se não clicarem no like, na mãozinha, o YouTube não notifica. Então, se os meus inscritos estão crescendo, é porque você está fazendo isso. Você está interagindo, você está botando like e, sinceramente, você está me animando a continuar. É um pouco complicado, mas eu estou feliz e vou continuar. O pouco que Deus me dá, eu vou repartir contigo, ok? Então vamos ver. Eu fiquei um tempo sem analisar as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Agora, tem muita coisa para analisar. Muitas coisas acontecendo. Mas eu estou gravando uma série de estudos que são resumos. Eu tenho uma playlist a respeito do arrebatamento com 8, 9 vídeos bem detalhados. Aqui eu vou fazer alguns resumos bem curtinhos, pequenininhos, para que você não se baseie num deles, mas que você vá analisando cada um, então você vai formar a tua ideia. É ruim quando a gente às vezes conversa com pré-tribulacionista, mesmo também os pessoal da predestinação, e eles vêm com um versículo, te jogam na cara para resolver todo o assunto. Não, não é isso. Nós vamos estudar as escrituras e somar as informações que estão em cada profeta, em cada detalhe. Então, hoje é o primeiro resumo de todo o meu trabalho, meu estudo de arrebatamento. O primeiro resumo é uma coisa simples, bem simples. Vamos analisar, por exemplo, o que é que Paulo diz a respeito do arrebatamento. Para isso, vamos ver 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, a sua palavra de ordem, diz, ele descerá dos céus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é fundamental. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. O que eu quero que você pegue daqui hoje? Tem muitas coisas. Quero que você pegue que, primeiro, os mortos ressuscitarão, depois nós seremos arrebatados. Isso é fundamental. Vamos lá, preste atenção. 1 Tessalonicenses 4,14, Paulo já dá um checkmate a respeito daqueles que duvidam que os mortos ressuscitarão. Ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Vamos analisar Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, não receberam a marca na fronte e na mão, estes viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui tem uma série de revelações bem interessantes, eu quero me ater em duas, porque isso é só resumo. Vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Decapitados. Eles foram mortos, certo? E ele no mesmo versículo já diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ora, como que o morto revive? Eles foram ressuscitados. E Apocalipse 20, versículo 5, o apóstolo diz, esta é a primeira ressurreição. Então não é a segunda. Não houve uma ressurreição para nós e depois uma outra ressurreição para aqueles que morreram na tribulação. Aí vai ter uma terceira ressurreição para aqueles que ressuscitarão para o juízo eterno. Duas. E Jesus disse, nós vamos ver aqui os apóstolos confirmando, que haverão duas ressurreições somente, não haverá três. A primeira ressurreição, onde os mortos ressuscitarão para a vida eterna. E a segunda ressurreição, onde eles ressuscitarão para o juízo. O juízo, porque eles não aceitaram o juízo que Jesus fez por eles, então vão para o seu próprio juízo. Lago de fogo e de enxofre. Então, duas ressurreições. Em
João 5,29, o apóstolo João também ressalta as duas ressurreições. Quer ver? Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, ou seja, está falando da ressurreição, eles ressuscitarão para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, que é um resumo para aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro, que não aceitaram, que não entenderam o juízo que era para nós, que foi feito em Jesus, para estes que estiveram praticando o mal, haverá a outra ressurreição, que ele chama de a ressurreição do juízo. Que interessante isso. Então os que morreram, todos até hoje e até o dia de começar a tribulação, eles terão uma ressurreição para eles. E o que acontecerá com aqueles que morreram durante a tribulação? Terão uma ressurreição para eles? Não. Nós acabamos de ver aqui em Apocalipse dizendo, esta é a primeira ressurreição. Eles ressuscitarão também na primeira ressurreição. Interessante. Então eles estavam mortos e ressuscitarão. E nós, o que Paulo diz? Que nós seremos arrebatados, nós os vivos, quando? Os mortos ressuscitarão primeiro. Que mortos? Todos os mortos. O de antes da tribulação e o durante a tribulação. Que é só resumo, nós não vamos gastar muito tempo para que você vá somando essas informações com outros resumos que virão. Então, ou seja, ninguém será arrebatado antes dos mortos ressuscitarem. E eles ressuscitarão só depois que tiverem morrido. Portanto, eles ressuscitarão após a tribulação. Então, quando é que nós seremos arrebatados? Quando todos, inclusive os mortos na tribulação, talvez nós venhamos a morrer na tribulação, não sei, não são todos que morrerão, mas ela está às portas, está na iminência. Mas, então, arrebatados serão todos os que estiverem em Cristo, vivos, depois da ressurreição plena, ressurreição primeira, para a vida, ressurreição dos que morreram até hoje e dos que morrerão na tribulação. Aí nós ressuscitaremos. Então, quando é que será o arrebatamento? Não, vai ser antes da tribulação. Eu tinha tanta desculpa para isso. Não, é os judeus que vão ficar. Deus tem um acerto de conta com ele. Tantas coisas que tinham sido formado na minha mente por uma doutrina. Então vamos começar, resumo por resumo, e preste atenção em cada detalhe. Então, aqui ficamos com o primeiro resumo. Inscreva-se, like e sininho, por favor, para que o YouTube te notifique. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe.